Bom, a gente vai agora conversar com o nosso colunista, o Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Oi, Wagner, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marilu, bom dia quem nos acompanha. Bom, Wagner, aproveitando ainda que repercutir, né, a nossa matéria aqui da nossa repórter Júlia Pereira, né, ela falou sobre o Dom Cláudio Umes, que faleceu, será enterrado hoje na cripta lá da Catedral da Sé. O Dom Cláudio Umes, ele foi presidente, né, da Comissão Episcopal Especial para a Amazônia em 2011, mandato até 2019. Em 2014, ela assumiu também a presidência da Rede Eclesial Panamazônica, a REPAM, né, que desempenhou nesse cargo até 2020. Enfim, ele foi uma pessoa realmente importante, né, Wagner, na preservação da Amazônia, da nossa natureza, do nosso meio ambiente aqui no Brasil, né? Apenas uma palavra antes da gente falar do nosso tema hoje do dia. Acho que é importante também, né, Wagner? Não há dúvida, Marilu, uma pessoa que se mostrou engajada, né, com as lutas sociais e principalmente também com a conservação da Amazônia, como você lembrou muito bem, marcando aí, né, uma ala da Igreja Progressista que teve e tem, né, um papel muito importante no acolhimento de povos originários, numa certa, digamos, uma aliança, né, aquilo que nós chamávamos lá no final dos 90, dos povos da floresta, envolvendo aí povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, né, hoje a expressão que se usa é beiradeiros, enfim, né, todo mundo que vive à beira dos rios, e sem dúvida a igreja tem um papel destacado, importante, e ele foi uma liderança nesse caminhar nos últimos anos de muito destaque. Então, também nesse aspecto é um prejuízo muito grande, vai fazer falta nessa conjuntura que nós estamos enfrentando hoje no país, sem dúvida. Agora, Wagner, vamos falar aqui da Conferência dos Oceanos, né, que terminou nesse mês com 700 compromissos. E embora, né, a gente saiba que o oceano, né, é coberto aí por 70%, né, da superfície da Terra, e também absorve aí 91% do aquecimento do planeta, os oceanos eles não costumam ser protagonistas aí nos debates ambientais, não é isso, Wagner? É importante esse espaço para se debater os oceanos, né? Eu queria que você falasse sobre essa conferência, o resultado dessa conferência, na sua visão. Pois Marilu, você colocou muito bem, nós estamos falando de uma porção do planeta que em termos até de dimensão total do planeta, é muito importante, né? 70% do planeta Terra. E ele desempenha funções ambientais e ecossistêmicas muito importantes, né? Ajuda a regular o aquecimento global, é a principal fonte de biodiversidade, trocas gasosas também, né? Tem a questão da acidificação também dos corais, que afeta diretamente a biodiversidade. Enfim, nós temos aí um conjunto, né, de serviços ambientais que os oceanos prestam a nós e que são fundamentais. E essa reunião que acabou semana passada, ocorreu em Portugal, uma promoção da ONU, de maneira até surpreendente, eu diria, ela chegou a esses 700 acordos que você trouxe, né, lembrou bem, 700 compromissos, eu diria, inclusive parte deles, Marilu, envolvendo recursos financeiros para ações já imediatas, né? Algo que foi, de certa maneira, surpreendente, dada a conjuntura bastante adversa em termos financeiros no planeta. Tem uma pandemia, tem uma guerra no cenário europeu, mas finalmente, né, se reconheceu aquilo que está se chamando de uma emergência oceânica, né, que está pautada aí em 3 temas fundamentais. O primeiro, o aquecimento global, que está afetando de fato, né, toda a dinâmica dos oceanos, inclusive afetando já a dinâmica das costas também, né, toda a faixa oceânica, a faixa de praia. Isso tem implicações em geral, por exemplo, naquilo que se chama de economia dos oceanos, né, quem vive, por exemplo, de pesca, mas também atividades vinculadas, por exemplo, à extração de recursos minerais, né, o caso do petróleo, por exemplo. Enfim, você tem aí já algumas implicações diretas de toda essa alteração da dinâmica de praia, que afeta também toda essa atividade econômica. O segundo grande impacto é o branqueamento dos corais, que eu já comentei, né? E o terceiro, não menos importante, é justamente a poluição, marcadamente, Marilu, a poluição por plásticos, né? Que tem se mostrado, de fato, um problema de grande monta já. Colegas que se dedicam a esse assunto, quando você deita na areia hoje, por exemplo, você está, na verdade, deitando grande parte sobre plástico já, né? Já que os microplásticos estão aí presentes, inclusive, já em forma de sedimento junto da areia das praias, para você ter uma ideia. É evidente que todo esse volume de material, depois ele acaba sendo ingerido pelos peixes, de alguma maneira a cadeia alimentar vai chegar até nós, né? Então são esses 3 temas aí que de fato foram, digamos, a grande pauta, né, que
de alguma maneira gerou esses 700 compromissos aí. E eu fiquei de maneira surpreendentemente positivo, né? Fiquei feliz porque, de fato, se conseguiu, pelo menos, identificar esses problemas, propor ações e dar algum recurso, né? Não é tudo que era necessário, mas você tem aí bancos europeus, enfim, Portugal se comprometendo a trazer questões, o Quênia trazendo lições importantes, enfim. Foi uma reunião, acho que dada a conjuntura tão adversa do planeta, que traz alguma esperança de que, de fato, o multilateralismo, a conversa, né, a cooperação, ela é a aposta que devemos fazer para tentar pensar um mundo diferente para o século XXI. Agora, Wagner, tem mais um problema, né, que a gente pode destacar, além desses três que são os principais, né, que você falou, obviamente, mas também tem a questão da sobrepesca, né? Então, sim, a pesca do atum, enfim, essas pescas, né, predatórias, né, Wagner? A gente precisa também se posicionar em relação a elas, né? Marilô, muito bem lembrado, né? Eu esqueci de um dos temas fundamentais também. E a sobrepesca ela tem relação direta com o próprio modelo com qual se olha os oceanos, né? Tem uns livros belíssimos aí que mostravam que os oceanos, no passado, eles eram, na verdade, uma fonte de medo, de terror, as pessoas não conheciam, né? Não sabiam o limite do oceano, enfim. Depois ele passou a ser um lugar de contemplação e hoje é visto como uma fonte de recursos naturais, especialmente na pesca, né? E, lamentavelmente, né, a sobrepesca ela é uma realidade que afeta algumas espécies, salmão e atum são as principais, você lembra muito bem, e que tem relação direta com essa maneira de lidar com a natureza até o limite, até o esgotamento, sem respeitar os próprios ciclos de vida que estão presentes na natureza, né? Esses navios hoje, eles são equipados com sonares, né, de alta capacidade, que conseguem identificar cardumes em larga escala, né, a longas distâncias e se dirigem, né, eles atacam os cardumes com redes, enfim, fazem arrasto, produzem também um estrago, inclusive, na faixa do fundo do oceano, onde você tem toda, de maneira geral, você revolve tudo aquilo lá, levanta tudo aquilo que está lá depositado, isso muda completamente toda a dinâmica de micro-organismos que estão ali atuando, tem um prejuízo muito além, portanto, da própria sobrepesca, né? Você tem dois problemas associados ali. E depois tem que lembrar que com a dinâmica das marés, você vai ter essa deposição alterada também. Então, quer dizer, material que estava num ponto do oceano, ele vai ser depositado em outro ponto, afetando também toda a dinâmica, que é aquilo que a gente chama hoje de transporte, né, de materiais, sedimentos e de seres vivos também. Isso tem implicações seríssimas aí. Então, você tem razão, a sobrepesca é também uma situação muito preocupante. Aí a gente tem que chegar nos principais países, que são basicamente Canadá e Espanha, né? São eles que lideram, infelizmente, esse tipo de ação. Também você tem Noruega e depois, na mesma escala, o Japão. Acho que são os principais países que, de fato, em geral, abusam, né, desse tipo de prática e trazem problemas seríssimos. Inclusive porque pescam, às vezes, em áreas de mar internacional e muitas vezes também invadem áreas de mar exclusivo de alguns países que não têm tanta capacidade de domínio soberano sobre o seu território marítimo. Então, de fato, é uma questão muito importante, muito séria, mas que ficou meio marginal no tema, né? Não se falou muito dessa questão. Para tentar, às vezes, avançar em um aspecto, tem que, às vezes, escamotear um pouco uma outra questão. Foi o que acabou ocorrendo nessa reunião, por exemplo. Exatamente. Agora, Wagner, falando ainda de um outro tema, né, que foi também alvo de, pelo menos, de ambientalistas, né, durante a conferência da ONU, foi a mineração em alto mar, né? Inclusive, é bastante preocupante esse tema, Wagner, porque a questão da legislação, existe aí uma série de dúvidas em relação a essa questão, né? Nós já falamos desse tema há alguns anos, acho que, bom, eu já estou aqui há alguns anos, então, em algum momento atrás, já tratamos dessa questão da mineração no mar. De fato, ela é muito preocupante, né? Nós temos aí experiência já em Palau, né? Em Nova Guiné também, o Canadá também já está pensando em promover ações, porque acontece o seguinte, Marilu, alguns minerais que são cada vez mais estratégicos e fundamentais, eles estão chegando a um ponto de esgotamento na superfície terrestre não oceânica, né? A superfície terrestre oceânica, ou seja, aquela que está coberta por água, ela também contém esses minerais. A crosta terrestre é uma só, né? Então você tem também a ocorrência de minerais que estão hoje submersos. E a preocupação que se tem é a seguinte: você vai, para ter acesso a esse mineral, você vai ter que novamente, como acontece na superfície terrestre, fazer um buraco, etc., enfim, identificar esse minério e retirar o minério. A pergunta é, como que isso vai afetar
todo esse complexo sistema natural chamado oceano, que tem, como já dissemos, né, uma deposição de sedimentos, uma dinâmica de seres vivos completamente peculiar. Muitas vezes, Marilu, uma questão muito séria também, são ambientes com pouca luz, isso traz muitas vezes determinadas espécies que sequer conhecemos, né, vivem nessas áreas, então nós vamos estar perdendo aí espécies que sequer são catalogadas, são conhecidas hoje, né? E a principal questão é que nesse processo de mineração, como ocorre também na superfície terrestre, você pode usar muitas vezes elementos químicos, né, para fazer a separação dos materiais, isso pode gerar vastos impactos ambientais. Você imagina um vazamento químico numa faixa costeira, todo o alcance que isso pode levar, né? Então é de fato muito preocupante. Não há ainda uma regulamentação internacional. Esses países que eu citei buscaram na Convenção do Direito do Mar, né, uma brecha para dizer, não, eu tenho soberania no meu mar territorial, posso fazer o que eu quiser. Só que já se mostra claramente na ciência que uma ação no mar, na faixa costeira, por exemplo, ela tem repercussões para muito além, né? Porque, de fato, com a dinâmica das correntes marítimas, você vai ter o transporte de um sedimento que sai de um ponto e vai chegar nos polos, vai chegar em outros países muito além de onde ele foi originado. Então, é, de fato, uma questão muito séria, muito preocupante, que, do meu ponto de vista, deveria ser simplesmente proibida. Não é necessário ainda fazer nenhum tipo de mineração no mar. Já extraímos petróleo, já é um tipo de mineração, né? Muito preocupante. Às vezes a gente tem problema de vazamento, a gente sabe, é só lembrar a situação que ocorreu já, às vezes, no próprio Brasil, mas a situação mais grave foi no Golfo do México, né, alguns anos atrás, enfim, uma empresa inglesa. Então, são situações que já vivemos e elas não são nada adequadas, né, para a vida marinha e para a nossa organização social. Então, é preciso ter muito cuidado e evitar, né, do meu ponto de vista, proibir, de fato, né, esse tipo de mineração. Nós não precisamos ainda buscar minerais no oceano para reproduzir o nosso estilo de vida. Agora, Wagner, o que se discutiu também, né, nessa conferência aí dos oceanos foi justamente o que tem lá no solo profundo aí dos mares, né, que é o níquel, cobalto, manganês, cobre, e inclusive são componentes também essenciais para os veículos elétricos. Então, com essa justificativa, né, se existe aí essa possibilidade de fazer essa exploração no mar, né, essa mineração. Agora, a questão dos veículos elétricos também é uma questão importante, né, aí um conflito também, né, Wagner? Eu tenho dito o seguinte, Maradona, não adianta nada nós substituirmos o motor a explosão, né, por um motor elétrico, nós vamos continuar estimulando o transporte individual. Nós temos que mudar, na verdade, a concepção de transporte e pensar no transporte coletivo, né, de maior capacidade, de menos impactos ambientais. Você fala, mas o carro elétrico, a moto elétrica, enfim, não emite gás de efeito estufa, sim, mas para você produzir a bateria, né, especialmente hoje, no meu caso do lítio, se você tiver a oportunidade, e eu convido os nossos ouvintes e espectadores também, tiver a oportunidade, faz uma busca aí nos aplicativos e põe lá lítio Atacama. Você vai ver, na verdade, imagens surpreendentes, né? Uma área que você não tinha nenhum tipo de atividade, de repente hoje você tem várias piscinas, vastas áreas ocupadas para ocupação, para a mineração, desculpe, do lítio, numa área onde você não tem água. Então, você tem o que está acontecendo no caso do Chile, por exemplo, está tendo transporte de água, que é um país já com problemas hídricos, né, gravíssimos, para você poder minerar o lítio. Veja, são situações completamente absurdas, né, anacrônicas, que não condizem com um mundo sustentável, como se diz. Fala, eu estou usando então agora aí o carro elétrico, etc., mas o que você está gerando, né, de impacto para você poder ter essa bateria que ainda tem dificuldades seríssimas para ser mantida, conservada, e principalmente depois, né, o destino após o uso. Então, nós temos ainda um grande desafio. O carro elétrico não me parece alternativa, é preciso pensar outras formas, né, de acumular energia. Talvez o hidrogênio possa vir a ser uma alternativa, mas ainda vão ficar no transporte individual, ou seja, continuaremos enfrentando os grandes congestionamentos, que não me parece a maneira mais inteligente, e deslocamento nas grandes cidades, principalmente, né? Então, você tem razão, na verdade, pensar que alternativa de transporte queremos, né? E hoje o Banco Mundial fala, por exemplo, em diversos modais, desde que você leve até 20 minutos para chegar de um ponto a outro, né? E especialmente estimulando modais como a bicicleta. Esse sim é um transporte individual que se estimula mais, e também o transporte coletivo, né? À luz desses princípios, talvez possamos pensar e avaliar se realmente é necessário estimular carros elétricos, moto elétrica, o que quer que seja, né? Então, é preciso, de fato, pensar novamente, né, que alternativa de transporte vamos usar e apostar nesses modais
que combine bicicleta com transporte coletivo, do meu ponto de vista. Exato. Agora, Wagner, em relação ainda ao encontro nessa conferência da ONU sobre oceanos, se discutiu aí um tratado internacional, por exemplo, sobre os plásticos. É necessário esse tratado? Como é que está também em andamento esse documento, né, que é importantíssimo também, né, para o mundo? Essa é uma questão muito importante, né? Nós temos que ter, de fato, uma regulação, aquilo que eu chamo de ordem ambiental internacional, ou seja, criar uma medida, né, que a gente consiga minimamente ter parâmetros de aferição, por exemplo, de contaminação dos oceanos a partir dos plásticos, inclusive, principalmente, né, conseguir quantificar o quanto cada país já está jogando nos oceanos e responsabilizá-los por isso, né? Nós temos aí, no caso da Convenção da Basileia, por exemplo, né, a questão dos famosos artigos poluidores persistentes, né, os POPs, né, já tem uma regulamentação para esse tipo de ação que pode, por exemplo, inspirar agora, né, a regulamentação do depósito inadequado de plásticos, por exemplo, no oceano. Então, existem sim já instrumentos internacionais que podem servir como uma base, né, a partir do qual a gente pode pensar aí em elaborar uma convenção que regule sim, né, a discriminada e indiscriminada atualmente, infelizmente, né, poluição marinha, especialmente a partir de plástico. E se a gente for pensar em plástico, a gente está falando de muitas coisas, né, que vai desde a esponjinha de lavar louça, por exemplo, calçados, né, qualquer calçado que tem plástico, por exemplo, né, qualquer camiseta que tem lá uma tintura, qualquer que seja ela, tem plástico também, né? Maquiagem tem plástico. As pessoas precisam ter um pouco de dimensão de que quando se fala em plástico, se associa muito ainda a essa famosa sacolinha que vai para o lixo, mas o plástico está presente em muitas outras coisas, né? Então, de fato, enfrentar esse desafio ele é muito grande, né? E de fato, rever se eu tenho que ter uma camiseta com determinada estampa, se eu tenho que, enfim, que tipo de tintura eu vou usar, não que você não deva ter um adereço expressal numa camiseta, mas é preciso rever que tinta você está usando ali, porque depois essa tinta vai ser lavada e ela vai sair da sua, né, a cada lavagem que você faz vai perder alguns elementos ali, o próprio desbotar indica isso, e esse material está indo para parar no oceano, né? A esponjinha também de plástico, enfim, tem uma série de situações aí que a gente tem que rediscutir e reavaliar, né? Passa pelo indivíduo, mas passa também pelo estímulo que você tem hoje, infelizmente, para usar esse tipo de equipamento, né? Devemos pensar em outro tipo de material, por exemplo. Exatamente, foi bom você ter falado, Wagner. Eu já uso há muitos anos 2 tipos de esponjinha. Uma é com a rede de pesca dos pescadores de Santa Catarina, né? Tem uma artista plástica, né, que faz essa esponja, no caso, né? É uma buchinha assim, né, com a rede. Ela dá várias camadas e realmente aí depois você só lava, deixa, né, bem limpinha para você também não ter um ponto aí de bactérias, né? E a outra é a esponja vegetal, a esponja natural, né? Sabe aquela que vende na feira, né? Sim, a famosa, eu usava muito quando era criança, né? A famosa, chamava de ducha, enfim. Para tomar banho, esfregar. Tomar banho, exato. Sim, a gente usava muito isso quando era criança. E hoje você tem dificuldade de encontrar, por exemplo. Mesmo em São Paulo é difícil encontrar, né? Feiras você encontra, mas no supermercado não tem, por exemplo, né? Então, tem sim alternativa, é ótimo você lembrar essas alternativas aí. A gente pode e devemos, na verdade, pensar nesse tipo de uso, né? Recuperar essas ações para evitar, pode parecer pouco, mas se você tiver 7 bilhões e meio de pessoas todo dia jogando material, vai para o esgoto, vai parar no oceano, não tem jeito, né? É o caminho natural, vai chegar até lá. Então, são ações importantes. Parabéns aí pelos 2 exemplos que você está trazendo aí. Agora, falando também, fazendo esse link aí do congresso, dessa conferência dos oceanos da ONU, a gente, por exemplo, quando vai comprar, então, alguma coisa no supermercado, é bom a gente prestar atenção na latinha de atum, né? Na latinha de sardinha. Claro, sem dúvida. A gente vai estar também colaborando com essa sobrepesca, né, Wagner? Sem dúvida, é preciso ver se você tem... Hoje você tem já algumas situações de cultivo, né? O pessoal chama de cultivo de peixe, que não é uma palavra muito adequada, mas enfim, aquacultura, né? Onde você tem as fazendas, o peixe pode ser criado em condições, enfim, o caso do salmão, você tem já hoje no Chile experiências interessantes, né? Você tem o salmão cultivado, enfim, produzido ali, é bem diferente de você ter o salmão e principalmente o atum, né, pescado aí em mar aberto, né? Então são situações que precisam ser, e você tem razão, algumas embalagens elas discriminam claramente, né? Esse peixe foi produzido em tais condições, e outras simplesmente você não tem informação alguma, e aí você pode estar colaborando, infelizmente, ao sobrepesca, né?
Eu sei que é uma alternativa importante, eu não como carne vermelha, o peixe pescado em casa é algo frequente, né, e a gente tem que tomar esse cuidado sempre, né? Às vezes não tem informação também, aí a gente já não pega essa marca, vai buscar outra, né? Enfim, estamos cada vez com mais restrições de escolha, mas vamos insistir, vamos chegar aí a um novo patamar, sem dúvida. É verdade, nem que seja um pouquinho, né? Nem a gente passeando aí pelas praias aqui, né, do litoral paulista, eu tenho certeza que muitos ouvintes, teleouvintes, devem fazer o mesmo. Vai passeando pela praia e vai agarrando tudo quanto é lixo, a gente chega com um saquinho cheio de lixo, cheio de plástico, tampinha, né, de garrafa, latinha. Infelizmente, falta muita também educação, né? Fora toda a questão política, né? De política pública, obviamente, né, Wagner? Mas o pouquinho que a gente faça também é importante, né, Wagner? Só para a gente terminar mesmo agora. Sem dúvida. Qualquer ação dessa ordem é importante. E eu não sei muitas vezes como é que a pessoa consegue ficar junto a um ambiente onde ele mesmo degrada. Essa é a pergunta que eu sempre me faço, né? Você não está usando esse lugar, por que você degrada o lugar que você está usando? Inclusive no momento de lazer, né, contemplação, enfim, que é o caso da praia, enfim. Mas nós vamos melhorar isso, vamos mudar, e esses exemplos que você citar são fundamentais, né? Eu também sempre estou lá, sou o chatinho que carrega a sacolinha e vamos recolhendo, enfim, faz parte, né? Como digo para meus alunos, nós temos que estar sempre dando oportunidade para as pessoas verem boas situações, bons exemplos, e a partir daí eles podem reproduzir, incorporar algumas novas sugestões, enfim. É sempre importante ser proativo nesses momentos. Tá certo, Wagner. Olha, espero que você já esteja melhor. Aí nós dois pegamos Covid ao mesmo tempo, né? Pois então, eu dei a sorte de ter sintomas leves, não recomendo, não foi nada agradável, né? Foi uma semana bastante preocupante. As 4 doses de vacinas tiveram um efeito importante, né? Para mim, eu fiquei realmente um dia muito desanimado, mas foi um dia de febre alta e um dia de desanimado, depois foi mais tranquilo, mas eu não recomendo, não é nada agradável e de fato, eu preciso tomar todos os cuidados. Eu estou tomando os cuidados, sempre tomei, continuo tomando, mas infelizmente fui contaminado, enfim, mas felizmente estou bem. Então, se cuidem, se protejam, tomem a vacina, né? Porque no meu caso foi uma doença bem mais leve, mas poderia não ter sido, né? Infelizmente. Foi por sorte para mim, para você também, né? Ainda bem. Estamos bem. Aí. Estamos aqui na luta. Um beijo, Wagner. Até a próxima semana. Até mais. Falamos aqui com Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.